Olá, alunos! Eu quero rever com vocês nesse vídeo o conceito de corrente elétrica. Aí nós nos perguntamos, o que é corrente elétrica? No nosso cotidiano, em diversas situações, nós temos materiais condutores, nós temos substâncias eletrolíticas, nós convivemos diariamente com diversos tipos de portadores de carga elétrica, sejam elétrons ou íons. Né? O que são íons? Se vocês lembrarem um pouquinho de química, os íons são moléculas, né, que faltam um elétron ou sobram um elétron, ou seja, são moléculas que não formaram na sua ligação química a camada de valência completa, ou seja, não completaram a camada de valência. Então, está faltando um elétron ou então está sobrando um elétron. Nesse caso, então, eu tenho quantidade de carga, né? Só lembrar um pouquinho, então, desse conceito visto em química. Porém, então, eu tenho essa movimentação de portadores de carga. Mas essa movimentação é uma movimentação desordenada. E quando a gente liga, por exemplo, uma substância eletrolítica ou fios condutores nos terminais, por exemplo, de uma bateria, eu estou aplicando um campo elétrico constante a essas cargas. Então, eu vou fazer com que essas cargas se movam de uma forma ordenada, ou seja, todas essas cargas se movam para o mesmo sentido. Então, esse movimento ordenado então, de portadores de carga elétrica, nós damos o nome de corrente elétrica, ok? Então, aqui, nessa figura, nós podemos então representar, aqui eu tenho um fio condutor, os elétrons livres, né? Lembram do conceito dos materiais condutores? Os elétrons ficam se movimentando para lá e para cá, tá? Um para um lado, outro para o outro. Porém, quando eu aplico, então, a um campo elétrico constante, os terminais de uma pilha ou de uma bateria, esses elétrons passam a se movimentar de uma forma ordenada. Então, aqui eu tenho, então, a corrente elétrica. Aqui eu tenho a movimentação de elétrons, porém eu não tenho corrente elétrica. Aqui eu já tenho corrente elétrica porque o movimento é ordenado. Ok, vamos seguindo. Como é que eu vou determinar a intensidade de corrente? Né? Para a gente compreender um pouquinho a intensidade de corrente elétrica, a gente faz uma analogia ao fluxo de veículos de uma rodovia. Aqui eu tenho diversos veículos. Como é que eu vou fazer uma análise do fluxo de veículos numa rodovia? Então, a gente faz essa analogia. A gente vai determinar, então, aqui a intensidade do fluxo, ou seja, eu vou ter que contabilizar o número de veículos, ou seja, a quantidade de veículos que passam pela rodovia por dia ou por hora, né? Ou seja, em um determinado tempo, em um determinado intervalo de tempo, então, determinado. Assim, também, nós podemos determinar a quantidade de corrente elétrica, ou seja, a intensidade de corrente elétrica. Então, é a razão entre a quantidade de elétrons que passam, né, por unidade de tempo. Então, aqui, vamos imaginar que os elétrons estão se movimentando, é como se eu tivesse aqui um contador. Eu vou contar, vou analisar quantos elétrons que estão passando aqui por hora, minuto, segundo, certo? Por um certo unidade de tempo, por um certo período, né? Então, matematicamente, a razão, então, a quantidade de carga que passa pela unidade de tempo, então, variação de tempo. Lembrando que a quantidade de carga, quem é que está levando a carga aqui? São os elétrons. Então, cada elétron tem uma determinada carga. Então, eu vou multiplicar o número de elétrons, se eu conseguir medir o número de elétrons, eu vou saber, então, a quantidade de carga total que está passando em um certo intervalo de tempo. Você já ouviu falar da palavra amperagem?
Essa palavra é comum até no nosso dia a dia, né? Amperagem, o que tem a ver amperagem com corrente elétrica? É isso mesmo, ou seja, os dois estão associados, tá? Por quê? Porque ampere é unidade de corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica, né, intensidade de corrente elétrica, nós fizemos pela razão, é carga, quantidade de carga por tempo, então é coulomb por segundo. Porém, nós fizemos uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, que estudou, né, a parte de corrente elétrica, então, em homenagem a ele, nós demos o nome de ampère. Aí, então, tem o conceito, então, a palavra, né, que a gente usa no dia a dia, de amperagem, ok? Sentido da corrente elétrica. Nós temos aqui uma convenção, tá? Nós sabemos que a movimentação dos elétrons ocorre, então, quando nós temos a corrente elétrica e também a movimentação dos íons. Só que quando nós temos íons, nós podemos ter íons positivos e íons negativos. Então, esse é o sentido adotado da corrente elétrica. Olhem só, vamos gravar bem. O sentido da corrente elétrica é adotado como sentido oposto à movimentação dos elétrons. E isso nos materiais condutores. Já nas substâncias eletrolíticas ou nos gases ionizados, o sentido é o mesmo sentido da movimentação dos íons positivos, tá? Lembrando que o elétron tem carga negativa, os íons positivos ele vai ter carga positiva, então aqui ele pode se movimentar, mas nos materiais condutores quem se move são os elétrons. E aqui o sentido é oposto, ok? Lembrando que isso aqui é apenas uma convenção, tá? Então, nós temos aqui nessa figura aqui também representada. Então, eu liguei uma lâmpada, né, numa bateria. Então, eu tenho o sentido convencional, o sentido real. O sentido real é a forma, ó, os elétrons, eles vêm, então, do negativo, então, se move para o positivo. Negativo se move para o positivo. Porém, o sentido convencional é o contrário, tá? Quando esse sentido, né, que eu comentei antes, então, quando esse sentido não é alterado, nós temos, então, a corrente contínua, que é essa corrente aplicada em circuitos eletrônicos, por exemplo, que usam de pilhas e baterias, né? E o sentido, quando esse sentido é variado, né? Hora vai para um lado, hora vai para o outro, nós temos a corrente alternada. O que é essa corrente alternada? É uma corrente usada nas redes de energia, linhas de transmissão, que ela consegue transmitir mais energia em grandes distâncias também, ok? Vamos adiante, o que mais vamos estar revendo aqui? Os conceitos os efeitos da corrente elétrica, tá? Os efeitos da corrente elétrica, então, nós temos. Quais são os efeitos? Efeito magnético, efeito Joule, efeito químico, efeito luminoso, efeito fisiológico. Vamos recapitular aqui. Efeito magnético é quando a corrente elétrica passa por um material condutor, por exemplo, cria-se ao seu redor um campo magnético, tá? Efeito Joule, acontece o aquecimento, que é o que acontece em chuveiro, ferro de passar. Efeito químico, né? A corrente elétrica, os elétrons, ao passar por uma substância química, por exemplo, vai provocar diversas reações, né? Altera substâncias, enfim. Efeito luminoso, nas lâmpadas principalmente, né? Causa a emissão de luz. O efeito fisiológico é o efeito no corpo humano ou no corpo dos seres vivos, né? Animais. Então, nós podemos ter vários efeitos fisiológicos aqui, e inclusive pode gerar a morte, né? Aqui nós falamos, então, o que comumente, né, nós chamamos de choque elétrico, né? Quando a gente recebe um choque elétrico, o que na realidade está acontecendo? É a passagem de elétrons pelo nosso corpo,
né? A passagem de corrente elétrica pelo nosso corpo, ok? Tipos de corrente, então, né? Nós temos alguns tipos de corrente de acordo com os portadores de carga, tá? Nós temos os íons e os elétrons que podem se movimentar. Então, a corrente eletrônica é a movimentação de elétrons, a corrente iônica é a movimentação de íons, e a corrente mista é a movimentação de elétrons e íons. Ah, lembrando aqui, ó, a corrente eletrônica acontece principalmente em fios condutores, materiais condutores, tá? Metálicos especialmente, tá? Corrente iônica em substâncias eletrolíticas, tá? Por exemplo, uma substância com água, uma água salgada, por exemplo, eu vou ter íons aqui dentro dessa água salgada, tá? A corrente mista acontece principalmente em gases ionizados. Essa corrente mista, podemos dar um exemplo aqui, especialmente, as lâmpadas fluorescentes, tá? Onde ela possui um gás dentro, e aqui acontece a movimentação de elétrons e íons ao mesmo tempo, tá?